Olá, sou Rafael Lissé, presidente da Rede Petro Espírito Santo, e esse é o Petrocast, o podcast da Rede Petro. Aqui nós vamos falar sobre negócios, empresas capixabas, mercado de óleo e gás nacional, internacional. Vamos falar um pouco do setor de óleo e gás. Hoje o nosso convidado, Ricardo Calheiros, CEO da TwoSolve. Boa tarde, pessoal. Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Sempre uma grande satisfação estar falando um pouquinho do que é a TwoSolve, do quanto a gente valoriza o associativismo. Joia. E ela sempre presente, né? Luciane Ventura, da L4 Comunicação, mais uma vez dando seus pitacos. A pitaqueira de plantão, né? Trazendo para a realidade. Isso, um prazer, Rafael. Vamos saber um pouco mais das soluções que a TwoSolve dá no mercado. Quer começar? Vamos começar, então vai. Pode começar. Pode começar. Essa é a pergunta. Qual é a solução da TwoSolve, já que são duas? É isso aí. Para falar do que a gente oferece, acho que é importante falar um pouquinho da história, né? Nós somos uma empresa que já opera desde 2011. Nós começamos prestando serviços de engenharia de automação e instrumentação industrial para pesquisadores, né, para pesquisas na área de tecnologias de medição e fenômenos de escoamento, muito na área de petróleo, em projetos financiados pela Petrobras. E, em paralelo, né, a gente também nasceu executando serviços de calibração e engenharia de automação para a indústria do petróleo. Automação sim ou não? Não, automação sim, calibração não. Calibração não. Eu sou a parte da tradução. A tradução para o público que está escutando. Explica. A calibração. O que é aquela calibração? A calibração é quando você garante a qualidade do funcionamento de um medidor. Pode ser um manômetro ou um termômetro de residencial. Vamos pegar, que esse é fácil, até eu entendo. Tá fácil. Você compara, você tem um medidor de referência e tem um medidor que você quer usar lá para saber se alguém está com febre. Então você compara um com o outro, isso é uma calibração. Aí você avalia qual o desvio de medição você tem um entre um e o outro. Que é padrão, que é calibrado. Exatamente. E compara aquele que você leva lá e faz a comparação. Exatamente. Para ver se está medindo certo, se não está, né? Exato. Pode ser para um hidrômetro da sua casa, né? Você sabe se está medindo corretamente o volume de água que você está consumindo, ou para um medidor de consumo de energia, por exemplo. A calibração é isso. Resumindo, é a comparação entre um medidor de referência e um medidor de interesse de avaliação. E vocês são especialistas nesse tipo de serviço, é isso? Somos especialistas, a gente aprendeu isso, né, em conjunto, levando uma demanda de um parecer técnico para buscar um conhecimento um pouco maior. Nós fomos buscar na universidade uma resposta melhor para um problema da indústria do petróleo. Então, isso acabou nos ajudando a evoluir um bocado e cada vez mais evoluindo. Hoje, na calibração de uma determinada grandeza que abrange um medidor muito específico, né, que é o medidor que mede o volume de gás queimado, né, um gás excedente num processo industrial, a única empresa acreditada no Brasil pelo Inmetro que saibamos até agora somos nós. É mesmo? Me diz, você falou que é um problema que... me explica qual era a dor e o que vocês resolveram. Era nessa parte de serviço, né, a calibração ela veio da necessidade de ter um grande operador, né, acho que é melhor não citar nomes. Ele tinha um problema de confiabilidade em pareceres técnicos de assistência técnica. Precisava de uma segunda opinião. O reparo estava sendo muito caro. Então, a pergunta veio para uma empresa que eu trabalhava ainda como funcionário quando eu conheci o Espírito Santo. Depois passou, né? Depois veio a TwoSolve. E a gente estudou o assunto, só que queria uma resposta melhor, perguntou na universidade, a Petrobras gostou da resposta e acabou virando um investimento em pesquisa nessa área. Eu acho isso legal também, porque quando eu conheci a TwoSolve, né, hoje vocês mudaram, mas era justamente Fernando Ferrari do outro lado da UFES, né? Eu sempre brinco contigo, né, que tinha essa questão, né, ou seja, da empresa ser do outro lado da universidade, né? O problema chegava para você atravessava a rua, vamos dizer assim, e ia lá buscar, né? Até hoje isso funciona, né? Assim, a relação com o meio científico é algo precioso para a gente, né? Estar perto da universidade é uma premissa, né? Poderia ser em frente ao IFES, poderia ser em frente ao UVV, ou à FAESA, né? Estar perto de universidades é muito importante. A geografia aqui da Grande Vitória ajuda muito, né? Porque a gente tem muita universidade boa próxima uma das outras.
Então, Você também atua no ambiente acadêmico, Ricardo? não. Qual é a sua formação? Eu estudei estruturas navais. Só quando eu estudava, eu escolhi o curso sem perceber que os estaleiros no Rio de Janeiro estavam quebrados. Né? Só que eu fui parar na obra no estaleiro no sul, no Paraná. Tive contato com instrumentação industrial. Gostei do assunto, passei a embarcar em plataformas da Bacia de Campos. Né? E depois, já trabalhou embarcado? Bastante. Até 2014 eu conhecia 9 de cada 10 plataformas. É mesmo? E até a Tio Solve, enquanto a Tio Solve começou a operar em 2011, então durante algum tempo foram só 2 sócios, né? Um ex-sócio e eu. Depois foi ganhando mais colaboradores. Né? Colaboradores até que hoje são sócios, porque a gente tem a cultura de... eu prefiro... ter uma fatia pequena de um bolo grande do que ter um cupcake sozinho. Muito Então, boa, essa é ótima. Então, vou repetir, prefiro uma fatia pequena de um bolo grande do que um cupcake sozinho. Muito coloridinho, boa. muito bonitinho, mas acaba muito rápido, né? Tem uma fatia gorda, alta, né, de um bolo legal. E hoje a Tio Solve mais na parte de realmente desenvolvimento de tecnologias, inovação. Sempre vejo vocês como uma empresa realmente mais de inovação do que realmente uma empresa de serviços, né? Assim, o que você tem desenvolvido, o que você já desenvolveu? Foca um pouquinho no mercado de óleo e gás, que hoje nós estamos no Petrocast. Sim, com certeza. Como eu falei, a gente começou com serviços, né? E serviço na área de petróleo, até hoje tem uma atuação muito forte. 39% do nosso faturamento hoje vem de serviços para a área de petróleo, né? Só que a tecnologia ganhou muita força na empresa, né? Não representa 61%, né? Porque tem outras atividades, mas cada ano que passa, o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia de transmissão de dados, de automação, vem ganhando mais força na nossa empresa, graças a uma estratégia que foi aproveitar as competências e percepções de oportunidade que nós víamos no mercado, né? A gente lida com produtores onshore e offshore desde sempre, né? Eu, pessoalmente, trabalho há 31 anos para 32 na área de petróleo e decidimos investir no desenvolvimento de tecnologia para automação de poços terrestres, né? Nós começamos pelo mais complicado, né? Porque a gente precisava desenvolver uma tecnologia inovadora em relação a tudo que já é muito consolidado, né? Tudo que se tem para automação, né? Hoje um pouco menos, já tem mais empresas menores fornecendo tecnologia. Mas o que predomina são grandes fabricantes, alguns nacionais, a maioria de fora. Então a gente precisava criar uma tecnologia que resolvesse o problema do produtor independente. Então a gente teve, né, como já prestava serviço para a PetroRecôncavo, a gente teve a oportunidade de oferecer uma solução para automação de poços que viabilizasse o monitoramento de processo, ou seja, pressão, mais pressão de tubulações, pressão da cabeça do poço, e outras variáveis de processo, e também viabilizasse o monitoramento contra vandalismo, ou seja, vigilância. Então a gente conseguiu integrar no equipamento só. A gente consegue conectar sensores com fio, sensores sem fio, câmera, sensor de movimento, sensores de disponibilidade de energia, e transmitindo tudo isso online, viabilizando o acesso à imagem. Tudo isso para dar uma solução completa para o produtor. Porque muitos poços são bem afastados, né? Assim, nem todos eles são concentrados no mesmo local, né? Então, você falando, por exemplo, hoje PetroRecon, você está com quantos? 120, 130 poços? Quantos? Acredito que só para a PetroRecon, como nós já temos fornecido material para uns 120, 130 poços. Então, poços é aquele cavalinho que fica ali bombeando com a bomba, né? Então você tem 120 daquelas unidades. Todas elas, assim, algumas próximas, outras mais distantes, né? A maioria fica localizado em locais bem isolados, né? Distâncias muito grandes entre as estações de coleta e às vezes sem sinal de internet. E o vandalismo que você se referiu, que vão lá e destrói. Você tem ideia? Roubar o óleo? Roubar, às vezes, o equipamento. Equipamento. Uma lâmpada, sei lá, um no cabo. meio do mato, vai lá.
Não a PetroRecôncavo, né? Mas assim, já teve cliente nosso, né? Porque hoje a PetroRecôncavo, acho que quem tem mais poços já está igualando com a Origem. A gente também fornece para a Origem, fornece para a Nova Petróleo, PetroSynergy e vários outros. Já são hoje uns 400 e poucos poços. E Metame, aqui no Que estado. são sensores de tipo câmera lá, né? Não, sensores de tudo quanto é tipo, mais imagem. Né? A Mais maioria imagem. tem a solução completa, alguns não, né? Depende do poço. Depende da vulnerabilidade do poço. Mas pensando em. Assim, já teve cliente nosso que teve caso de pararem um caminhão-tanque embaixo de um tanque, de um tanque de armazenamento local, né? Que é um poço que não tem um duto ligando a produção a uma estação. A produção vai acontecendo e põe num Põe tanquezinho num ao tanque lado. Olha lá. exato. E vem uma carreta e leva. E vem uma carreta e leva. Gente, o povo é muito criativo, né? E hoje, a maioria dos casos é de furto de equipamento. Por exemplo, um transformador de energia. Chega lá 13,8 kV para alimentar e tem um transformador, igual você vê no poste. Eu falei, poxa, mas o pessoal traz um Munk para levar o transformador, né, para vender o transformador? Não. O pessoal sobe no poste, solta as abraçadeiras com um transformador energizado. Mas isso é loucura. Né? Deixa cair no chão e abre para tirar o cobre. O cobre. Nossa. Então, a gente, nossa tecnologia, ela detecta, tem energia ou não tem energia? Se faltar energia, o sistema tem baterias compactas, né, de longa duração, Se não for para roubado, monitorar. Para monitorar. Pô, faltou energia, alerta. Filma. Faltou energia mesmo ou estão furtando o transformador ou cortando um cabo elétrico? Teve um outro produtor, cliente nosso, que atearam fogo, né? O pessoal ateou fogo numa área, numa região, tipo no sul do campo. Né? Aí o pessoal da brigada foi a operação toda para apagar o incêndio. Aí eles foram para o outro lado, roubaram 2 quilômetros de cabo elétrico. Que loucura! 3 dias de produção perdida, aproximadamente, naquele campo, se não me engano, uns 6 mil barris de petróleo. É muito óleo. Que loucura. E esse óleo bruto, ele serve para alguma coisa? O óleo bruto ele pode servir para uma cerâmica, por exemplo, para queimar em fornalha. Tem um mercado hoje, né, de óleo que utiliza isso. Então, mas normalmente o furto, o maior índice de furto é contra material elétrico. Transformador e cabo elétrico. Cerca também, eu lembro que, né? Concertina, às vezes. E o uso disso sempre. Qualquer pessoa vende cobre. Vende cobre. Sucata? A maioria desses postos estão em locais, mas não é uma. A Tio Solvo tem que pensar numa solução dessa, Ricardo. O que substituiria esses materiais? Entendeu? Difícil, né? A gente consegue mais pensar nas Porque tecnologias. Isso é um problema, assim. Eu estou falando como leiga no assunto, né? Mas a gente vê roubo de fio elétrico na cidade, né? O tempo todo. Está quase saindo. A gente já desenvolveu um transmissor, a gente só está trabalhando para reduzir o custo dele. Você viu que eu não estou tão doida assim, né? Você já viu? Eu fui ali, né? A gente até divulgou há algum tempo atrás um sistema para um transmissorzinho, um sensor para detectar furo de cabo, mas ele é por movimento. Então você tem que ter um transmissor a cada lance de cabo. Isso é inviável. Entendi. A gente está quase pronto que detecta o corte de corrente. Acabou o consumo de energia. Se você corta o cabo, não tem consumo. Então a gente está para lançar em algumas semanas ou poucos meses um dispositivo para isso. Isso é na fila há algum tempo, só que tinha outras prioridades, a gente preferiu deixar um pouquinho. Como é que é esse processo dentro da sua empresa, Ricardo? Assim, né? Viu no mercado, você foi pela dor, né? É uma dor geral, né? De roubo de cobre, afeta tudo quanto é empresa. Aí você traz para dentro, faz uma parceria com a universidade e desenvolve essa solução. Como é que foi o processo aí nesse caso específico? No caso, hoje a gente já trabalha muito sozinho para desenvolvimento de eletrônica e software. A gente, assim, sozinho. Você tem uma área de pesquisa dentro da empresa. Exato. Até hoje, desde que a gente começou a desenvolver tecnologia para mercado, né, para automação e sensoramento, foi em janeiro de 2017, se não me engano. Até hoje, a gente já investiu aí uns 5 milhões que deixaram de ser distribuídos de lucro ao longo, até o final de 2022. Né?
para desenvolver o que a gente tem. Né? Investimento próprio. A gente até teve algum apoio de edital de fomento, mas a gente acabou... Como você tem difícil, que... É difícil, né? né? Você tem até tem bastante fonte de fomento. Mas como a gente tem que manter uma operação rodando e desenvolver tecnologia, não dava tempo da gente dar a devida atenção que o edital merece, porque não é fácil você conseguir um dinheiro público, você tem que te explicar muito bem. Então, são questionários extensos. Né? A gente tem hoje 3 projetos em parceria com a universidade, mas para desenvolver tecnologias não IoT. São tecnologias bem mais disruptivas, que infelizmente não posso entrar no detalhe, IoT, também não está muito voltado, não está voltado a petróleo. Só eu fazer a tradução aqui, que eu sou a pitaqueira e a tradutora. Na IoT, internet das coisas, inteligência das coisas, internet das coisas. Isso. Internet das coisas. É isso aí. E projetos, você tem aquele outro projeto que nós comentamos em decisão. Talvez alguns países assim, na América Latina é normal. No México, diz que é brabo. Também. Furto de combustível. Essa coisa que o pessoal em São Paulo faz de furar duto, diz que lá é 2 dígitos de furto. É mesmo? Eu não lembro agora, mas eu tinha esse número. De furto de diesel, de produto, gasolina. Pois é, eu ia te perguntar, não sei se eu ia te botar nesse lado, né? Quando o sensor apita, qual é quanto vocês conseguiram encurtar a resposta da empresa? Quanto que vocês conseguiram evitar? Entendeu? Se você tem números que possa... Às vezes, não tenho números, mas... Por exemplo, um número que eu tenho é de um cliente que tinha 3 postos que, na média, de 70 quilômetros cada um da estação. Então, 70 para cada lado. É longe. Quando parava, ele só sabia no outro dia. Era uma ronda diária. Mas, às vezes, alguns outros clientes também vêm com algumas dores para você, né? Ou seja, transporte de... Como é que você chamou? De oxigênio líquido, para ficar fácil. Oxigênio líquido. Como é que é essa solução? Quais são as dores que vieram? O que você conseguiu desenvolver? Bom, como as tecnologias que a gente desenvolve são sempre muito flexíveis, apesar de terem nascido para atender inicialmente o setor de óleo e gás, a gente consegue atender outras demandas. Então, a gente participa de muito hub de inovação, desafios de inovação aberta. E numa demanda mais específica para transporte de líquidos, né, onde o cliente precisava ter uma ideia de onde eu estou perdendo o produto, o que está acontecendo com o meu produto. Né? Por que eu saio com 20 toneladas de gás em estado líquido e chego com 19? Né? Sai com 20 e com 19. Pô, tem uma coisa errada. Então a gente decidiu monitorar a integridade desse tanque, né? E comportamento de válvulas de segurança, por exemplo. Né? Quando um gás expande, ele vaza por uma válvula, senão o tanque explode. Perfeito. Então, a gente precisava entender por que é isso. É porque o motorista passou num buraco, deu uma pancada muito forte e na suspensão, isso trincou o tanque, né? Um tanque de proteção, e fez a temperatura elevar e esse gás expandir e vazar. Então, a gente acabou pegando uma tecnologia existente, que já equipa poços de petróleo, por exemplo, e usou outros tratamentos e outros sensores para poder detectar. Falei, poxa, esse carro passou num buraco. Isso levou a uma trinca, essa trinca levou a um... Vazamento. Não um vazamento pela trinca, mas por conta de uma mudança de característica de isolamento térmico, né, daquele tanque. Pode ser algum desvio de produto, talvez? Pode ocorrer ou é muito Poderia. complicado? Poderia ser. Poderia. Por exemplo, num transporte de leite a granel. Um caminhão-tanque transporta coleta leite em várias fazendas e vai levar para um fabricante de lácteos, né? Processador de lácteos. Imagina, se o caminhão encheu com 10 toneladas de leite e fez um trajeto. Aí, de repente, ele para e o nível desce 1 tonelada e volta para... Você consegue recupera. ver o nível, a posição, a alteração, tudo. Você vê a alteração. Você fala, opa, se esse nível saiu de um ponto, saiu do último ponto de coleta, com 10 toneladas, parou, desceu uma e voltou para uma, é porque o cara pode ter descido 1 tonelada de leite e subiu com 1 tonelada de água. Que coisa. Isso em tempo real? Isso pode acontecer para petróleo. Em tempo real? Você consegue? Em tempo real. Aí Imagina, você consegue precisar em tempo que ele real. botou... Porque a gente desenvolveu os algoritmos para isso.
Para falar assim, ó, pô, houve uma variação de nível maior do que X% num período, num lugar onde não era esperado. Você tem um painel que vai ter lá um mapa e ele vai dando os pontinhos e como que tá. É um ambiente que a gente, né, que você deu prazer de, a satisfação de te receber para conhecer lá, é o que a gente está chamando de Overview Center. Overview é a nossa plataforma web de monitoramento desses ativos. Desenvolvida para vocês. Exatamente. E aí você vê tudo, ponto a ponto. Poderia ser petróleo, por então, exemplo. o Luciano pegou o caminhão de leite, foi dirigindo. E toda a história. Não aí só onde você está. Falei, não, vou botar água nesse leite. Ou no petróleo. Você pode Tira o leite e põe água, por exemplo. Você pode pegar 20 toneladas de petróleo num caminhão-tanque, para num ponto, desce 2 toneladas e coloca água. E aí o seu sensor mostra que entrou água. O sistema como um todo. O sensor água no plano, literalmente. Exatamente. Ele vai ver a alteração. Houve uma alteração de nível. Olha, o caminhão e aí esse overview fica na tua empresa. Aí você passa a TwoSolve passa esse relatório para a empresa ou você instala isso dentro da empresa? Hoje a gente fornece o acesso para que o cliente faça esse monitoramento. Mas o caminho que nós estamos seguindo, um dos investimentos que nós estamos fazendo é para que a gente forneça já todo esse monitoramento para o cliente. Né? Nós queremos fornecer a tecnologia, equipar, né, com os nossos equipamentos, equipar o equipamento do cliente, né, seja um poço de petróleo, um caminhão-tanque, né, instalar nossas tecnologias, nós ficarmos monitorando e já direcionar a ação para quem tem que tomar. Falar, houve tal evento. É isso que eu ia te perguntar. Já aconteceu assim, um caso que você se recorde de que vocês conseguiram evitar? Um grande desvio, assim? Já teve casos, assim, um caso que dá para falar na boa, assim, com caso de respeito à informação do cliente, é mais voltado ao aumento de produção, pelo aumento de disponibilidade do equipamento. Perfeito. Por exemplo, um cliente nosso, ele tem, dentre vários poços, ele tem 3 poços em áreas muito isoladas, onde o operador tinha que rodar, assim, para rodar todos, ele rodava 220, 230 quilômetros por dia de carro. Ele ia lá no olho de carro. Tá funcionando ou não tá? Ele tinha que ir diariamente. Então era o combustível, o desgaste do veículo, o tempo de exposição do operador ao risco na estrada, estradas e locais muito ruins, isolados, né? Então a gente conseguiu, nesses 3 poços, em 4 meses, aumentar a produtividade em 37%. Por quê? Quando, pensa, se o operador esteve no poço, ele ia todo dia em todos eles. Às vezes ele podia não estar indo. Ele podia dar um migué, né? Como diz o outro. Não, eu fui, mas não fui. Até por não por má fé. Tá dando nó, né? Como a gente costuma dizer na indústria. Mas por não ter dado tempo, ou outra ação, outra necessidade, outra demanda. Então, imagina, se ele foi num poço A, foi anteontem, 8 da manhã, e 20 minutos depois, esse poço desarmou lá para uma proteção elétrica, ele só ia saber se esse poço estava parado quando ele voltasse lá. Isso tudo acarretava uma série de problemas que era, como eles tinham uma ideia de perfil de comportamento do poço, o tanque era remoto, então de tempos em tempos a carreta ia lá buscar o óleo. Só que às vezes a carreta chegava lá e o tanque estava pela metade. E quando você anda com a carreta com capacidade de 30 mil litros, com metade da capacidade dela, o produto chacoalha muito. Ela faz a rota pensando que tudo está cheio. Né? Exato. Além dela gastar o mesmo combustível para ir e voltar com metade da carga, a suspensão da carreta também é submetida a muito esforço, por conta do chacoalhar do produto. São muitos elementos, você tem que pensar, né? A gente acha que é simples. Então, assim, o operador parou de ir no poço por rotina. Ele passou a ir sob demanda. Ele passou a olhar a câmera, deixar a câmera ligada. Caramba, muita fumaça. Incêndio perto do poço. Para o poço porque tem um risco maior de acidente. Né? Você consegue parar o poço. Sim. Só que reativar remotamente o poço. também. Você consegue alterar o giro dele, a velocidade? Se tiver o equipamento com a inversor de frequência, um controlador de velocidade, você consegue. Tipo, sim, facilmente. O nível tá muito baixo, o nível tá alto, vamos melhorar, vamos ajustar, você consegue. Exato. O nível do tanque também. Por exemplo, nível alto de tanque para a produção, automaticamente. Mas se ele também pode parar clica num ícone na tela e para o poço.
Você consegue ir acompanhando o nível do tanque também remotamente. Acompanha, inclusive, a tendência de enchimento, para você ter uma estimativa de quando você tem que enviar Você consegue ver caminhão. o volume que está caindo de forma instantânea ou mais ou menos? Ou é mais pelo volume do poço? O volume está caindo. Peraí, presidente. Peraí, volume para. Volume de a vazão. Peraí, vamos lá. A vazão do poço. A vazão. Por quê? Porque o poço ele vai trabalhando. Então ele tem lá uma bombinha, né? Baixa a bombinha, levanta. Aí joga, dá uma cuspida lá cuspida de óleo lá dentro. Fica cuspindo. Certo? Então, se essa, por exemplo, vamos nós estamos falando de um poço, de petróleo terrestre. Isso. Só que quando aquela tem aquela hastezinha assim, né? Quando ela sobe, ela puxa o óleo para cima. Quando ela baixa, né? Então, cada vez que ela puxa, lá dentro do tanque, que tem um tanque de armazenamento do lado, ele dá tipo uma cuspida, vamos dizer assim, de óleo lá dentro. Uma golfada. Uma golfada, melhor. Melhor. Então, essa questão, ele consegue medir se essa golfada está grande ou se está pequena. Por quê? Porque isso é importante para ele regular, né, a velocidade do poço, se está muito rápido ou está muito lento. Então, isso é uma não só o nível do poço, mas também quando ele está alterando a vazão. A pergunta é, você consegue fazer mais ou menos ou através da... Consegue precisar quando que vai ficar cheio? Você consegue, A automação e a instrumentação industrial, ela resolve tudo de maneiras de muito altíssimo nível. Só que quando você eleva muito o nível para uma medição direta, você acaba tendo que fazer um investimento muito alto. Entendi. Então, se você se coloca o medidor de vazão ali, trabalhando num regime desse de golfada, vai funcionar mal. Entendi. Né? Então, o que nós fazemos? Usa a criatividade para poder entregar para o usuário, para o cliente, esse tipo de informação, porque é importante. Para ele programar uma carreta, por exemplo. Né? Então, se a gente tem a dimensão do tanque, e a medição de nível dele, um sensor de nível, perfeitamente, nós vamos avaliando a variação de nível ao longo do tempo. E aí a gente estima a vazão. É como se a gente colocasse um medidor de vazão. Então, esse poço, se eu tenho uma variação de 10 litros em 1 hora, eu tenho uma vazão de 10 litros por hora. Então, em 24 horas, eu terei 240 litros. Você consegue comparar a rotação dele com a diferença de vazão? Sim, né? Pode. Todo dado que está sendo aquisitado é que tem muito poço que não tem esse controle. Né? Eles mudam a velocidade mecanicamente, né? Por relação de polia, igual o câmbio CVT do carro. Mas a gente consegue, independente do modelo, se tiver um medidor de nível, que é um opcional, a gente vai medir o nível por segurança, né? Para intertravar e parar a produção, para evitar transbordamento, e já vai entregar essa vazão estimada. Ricardo, hoje você está falando de vazão assim. Se você olhar para a produção de petróleo aqui no Espírito Santo, em terra, assim, você diria que quase tudo está automatizado, né? Não, tem muito campo ainda, né? Tem muita oportunidade. Tem. Porque, assim, é um investimento alto que a gente está trabalhando para ficar cada vez menor para o produtor. Mas se um produtor quiser fazer um investimento de medição, você acha que no mínimo ele tem que ter disponível quanto? Nós estamos falando de quanto? Olha, hoje o sistema de automação mais simples, o nosso mais simples, sendo muito honesto, ele já é muito evoluído. Um sistema de automação com uma câmera, por exemplo, já entregando imagem, controle remoto, vai ficar menos de 20 mil reais. Menos de 20 mil reais. Só que sempre, ninguém tem, assim, a maioria dos produtores não tem 2, 3 poços. Tem 200. A Cicrus, por exemplo, ela tem centenas de poços. Então é vezes 20 mil. Então são investimentos que vão sendo feitos... Quando você multiplica pela quantidade, né? De uma maneira muito... escalonada, né? Escalonada. Né? Porque não é só o painel de automação. Você tem que ter uma infra de comunicação, você tem que instalar. Não, e você tem que ter também capacidade de resposta, né? Não adianta medir, a pessoa está lá enchendo de água e você não pode fazer nada, né? É por isso que a gente está trabalhando pesado. Assim, a gente aprovou dentro do nosso conselho a oferta de um modelo de negócio onde o produtor não precisa investir nem esses 25, 30 mil reais, dependendo do conjunto. A gente instala tudo. A gente instala a tecnologia, né? Fornece a tecnologia, instala, garante disponibilidade. Então, a gente quer parar de vender automação de poço. A gente quer vender disponibilidade de poço. O que nós queremos entregar. Disponibilidade. O cliente vai dizer para a gente, olha, 95% do tempo eu quero esse poço online. Aí nós vamos assumir a responsabilidade de monitorar tudo e garantir a reposição de peças com estoque nosso, equipe
no campo tomando conta De disso. vigilância Vigilância não, mas a gente vai, olha, parou o poço. Vamos lá olhar. Aí o É técnico automação? vai lá. A gente resolve. Ah, não, faltou energia. É da concessionária? Concessionária, faltou energia. Tá ligado o cronômetro. A gente toma conta do cronômetro. Olha, esse poço ficou fora porque ficou 4, 6 horas sem energia. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Você está fazendo essa estratégia porque as pessoas, é difícil você treinar as pessoas para isso, ou isso realmente é uma estratégia de negócio para você ter realmente uma constância maior no teu faturamento? Eu acho que quando a gente diminui o investimento inicial para quem consome qualquer coisa, né, a gente viabiliza muito mais rápido uma instalação em escala. E se a gente está disponibilizando, está aumentando a disponibilidade de equipamento que produz petróleo, né, e cada minuto é o petróleo que está lá embaixo do reservatório, não está virando dinheiro. Quando a gente aumenta a viabilidade, aumenta a produção, aumenta o retorno. Legal isso. E muito rapidamente o produtor acaba pagando a próxima etapa com o que ele está ganhando. Você na primeira. entra junto no risco com o produtor. O risco é nosso. Basicamente é isso, né? Você diz não assim, eu assume- garanto que eu vou instalar e que isso vai dar certo. É que vão aumentar a disponibilidade do poço. Perfeitamente. que vai aumentar seu E investimento. para isso também é interessante você não entrar só com o produto, né? Com o equipamento, entrar também com a parte do serviço o para pacote. botar ele para rodar, né? Exato, porque como eu acabei não respondendo essa parte, Não, mas mas completando. a ideia aqui é essa aqui mesmo. Capacitar um profissional de automação é relativamente simples. O grande problema mesmo é o desembolso inicial, porque imagina, você tem 100 poços e toda a instalação vai dar 40 mil reais. São 400 mil reais que você vai ter que tirar do bolso. Né? Para a gente, isso é óbvio, né? Não estou abrindo segredo nenhum. Para a gente, a tecnologia sai a preço de custo. Né? Então, Perfeito. a gente acaba tendo um payback que não é tão demorado quanto o ROI do cliente, se fosse investir em CAPEX. Tem muita atualização de tecnologia, com certeza, né? Os equipamentos, eles permanecem bastante tempo com tecnologias assim atuais. Você tem que fazer um recall dele? Não muito grande, mas a implementação de recursos de processamento de dados. Porque como a gente consegue processar muita informação dentro do nosso controlador, né, falando de automação de poços, Perfeito. a gente acaba pegando um aprendizado de uma instalação que não fosse sigilosa e agregando ao produto. Tenho um poço produtor de gás, eu encontrei uma maneira de calcular a produção de gás, o volume, a vazão de gás, o volume produzido. A gente vai lá e fala, pessoal, vou atualizar aqui porque agora você tem mais essa função. É uma maneira de cativar o cliente também. Perfeito. Então, mas com relação à eletrônica, assim, sempre há avanços, mas como a gente projeta tudo aqui no estado, dentro de casa, se um chip sai de linha, a gente consegue redesenhar aquela placa e colocar um chip novo. Né, Você falou no começo do atualização. Petrocast que vocês estão com a solução que já está patenteada e aqui do Espírito Santo está fornecendo para o Brasil todo. É esse sensor? Essa é uma das soluções. Né? Pensando em automação de poços, né, tudo foi desenvolvido aqui com um time interno. Então, desenhar a placa de circuito eletrônico, né, programar essa placa, desenvolver softwares, encapsular isso, embalar, instalar no campo, tudo feito. É uma operação bem vertical nossa. Né? E isso já... Ele fica tímido de falar, fala é nosso, nós que inventamos. Mas é legal. Tem que encher a boca e falar, é daqui, né? Obrigado. Você tem um painel, né? Tem um painel lá na empresa dele, né? Que tem é os produtos bacana, lá. Ricardo. Cada um que ele olha ali, você vai ver o brilho no olho, explicando a Ele história tá daquilo tímido, lá. Né? Modéstia, eu tô aqui porque Dá muito trabalho, Cada um tem a Tem sua que ter história. reconhecimento. Tem um bocado de apartamento ali, de carro zero ali, que demorou a vir para poder... Horas e horas. Esse cabelinho branco também. Muito cabelo branco. Muito cabelo branco. Mas isso é muito bacana, Ricardo. Tem que contar para as pessoas, né? Que é fruto do capixaba, é fruto daqui. E as pessoas também que estão nos assistindo enxergarem que é possível, né? Você imaginou quando você estava lá embarcado na plataforma que você chegaria onde você chegou, entendeu? Esse sonho de desenvolver tecnologia veio muito tarde, né? Mas demorou a pensar que era possível, mas é fundamental, acho que
sendo completamente sincero, né, ou nada mais que sincero, o resultado, todo esse resultado vem por conta do trabalho em equipe. Né? Isso não é papo de motivador, não é papo persuasivo, né, para a equipe. Mas, imagina, você tem que ter gente de competências muito diversas. Um cara que projeta circuito eletrônico, mas tem um cara que projeta circuito eletrônico mais voltado a sinais, outro mais voltado à potência. Você tem um cara que programa software, né, desenvolve software, mas tem camadas de software diferentes, funções diferentes. Então, a gente conseguiu identificar talentos, reter esses talentos. Perdemos alguns, mas sempre a relação muito saudável, né? Várias das pessoas que passaram por nós, né? A maioria, muitos deles hoje são clientes, né? A gente fornece tecnologia para uma grande montadora de caminhões e veículos leves, que foi estagiário, foi efetivado, ajudou a escolher seu sucessor quando passou por um processo seletivo e logo depois virou cliente. Né? De maneira muito ética, muito profissional, né? Lógico, senão não rolava. Mas o trabalho em equipe é a chave. Por isso que a gente, desde o primeiro funcionário que a empresa teve, com 2 anos de empresa, ele já ganhou cota. Né? E não era para reduzir encargo social, era para empoderar a pessoa a ter um espírito de dono. Não que tenha algum demérito em ser funcionário de alguém, mas a gente entende que, dentro do possível, né, não há fórmula mágica para fazer isso, né? Não tem a receita de bolo, mas a gente foi juntando entendimentos lá de mérito, né? Mérito, estratégia, Hoje vocês a são atuação. quantos? Hoje somos 8 sócios operacionais e 2 investidores. Né? E a equipe também é maior, né? A equipe de hoje, não só os sócios, mas você tem uma equipe maior lá também, né? Hoje somos, com o que está processando na contratação, já somos 37, aprovamos mais uma pessoa ainda há pouco, uma reunião que me atrasou um pouco para chegar aqui, desculpa. E dependendo de um resultado, a gente deve contratar mais 2 pessoas ainda esse mês. E teu perfil, assim, se alguém também está nos assistindo, se interessar lá, trabalhar na TrueSolve, né? Seu perfil é o quê? Engenharia? É o quê? Depende da vaga. A gente, assim, acima de tudo, a gente busca gente proativa, comprometida, motivada naturalmente, né? E trabalha bastante, ou talvez nem trabalhe tanto assim, por conta do ambiente que é muito, muito legal, para manter um ambiente agradável para essas pessoas, para manter essas pessoas motivadas e comprometidas e tal. Mas como a gente é muito diverso, né, tem um técnico que vai para a plataforma fazer uma calibração de um equipamento. Tem o técnico que pode ir para uma plataforma, mas também pode ir para um campo instalar uma tecnologia. Tem um programador, tem um cara que faz o projeto mecânico. Então, assim, são vagas... vai sair vaga agora para programador de uma determinada linguagem. Né? Estamos contratando uma pessoa, um técnico, só para trabalhar com manual de instrução, só para melhorar os nossos manuais de instrução. Então, ensino médio, engenharia, mas assim, nível de estágio, formado. Então, e tem que suportar isso tudo, né? Tem um time de administração, RH, que também vem crescendo. As áreas que são suporte, né? Operação, senão né? não funciona, né? O castelo cai. Eu ia perguntar mais, eu vou perguntar. Eu quero perguntar o seguinte: você falou de sensor, você falou de segurança, de controle de processo, de dados. Se eu for contratar a TrueSolve vai resolver que solução para a minha vida? Assim, se você te perguntar qual é a essência do seu negócio. Ótima pergunta, né? Para ajudar o pessoal a entender também tanta diversidade, né? O que você promete e cumpre? Antes de responder a pergunta, eu vou dizer assim, durante muito tempo, desde que a gente começou a desenvolver tecnologia, e como a gente, até cometendo alguns erros de gestão, assumo no começo do desenvolvimento tecnológico, de olhar para muita coisa ao mesmo tempo, né? Isso atrapalha um pouco às vezes. Era difícil explicar um pouco o que é a TrueSolve. Porque, você faz calibração, mas desenvolve tecnologia IoT, mas também desenvolveu um equipamento para fazer limpeza de tanques. Não vou nem entrar nesse assunto aqui. Limpeza não intrusiva por ultrassom. Então,
hoje, como a gente está... Peraí, limpeza de ultrassom. Não, vai ser não. Esse é outro... Esse é o próximo deixa capítulo. Bem legal isso. A gente... Qual é a... Hoje, como a gente código? dá muita atenção a essa parte de transformação digital, né, de fornecer tecnologia e serviços, né, soluções, nós dizemos que nós somos uma empresa que une engenharia, tecnologia, serviços e criatividade para prover soluções criativas de sensoriamento e automação para a transformação digital. Não, ficou bem simples. Né? Tá. Agora eu entendi completamente. Vou melhorar. Nosso negócio agora sim, agora Ele precisa da comunicação da empresa da Pois é. pessoa. Vou tentar simplificar. Reduz. Nosso negócio é ler variáveis de processo no campo, transmitir esses dados com a menor infraestrutura, priorizando tecnologia sem fio, e fazer esse dado chegar em interfaces amigáveis para o cliente. Transformar o dado... Melhorou bastante. Melhorou bastante. né? Transformar o dado em informação. Então, informação acessível, né? Acessível, que vai aumentar a produtividade, reduzir custo, aumentar a segurança das pessoas e dos Ricardo, eu estou ambientes. com um problema, não sei o que está acontecendo, me ajuda a resolver. A primeira coisa, vai lá, vai tentar, lá ver, buscar os dados de lá. Eu vou melhorar a sua Se o sensor resolver, se tirar o dado do campo, né, um sensor de dados, tirar isso de lá e fazer isso chegar na informação traduzida. É isso que eu vou. Você vê, colhe o dado e resolve. Não é isso? Não é isso? Transformar o dado, tirar o dado do campo e transformar ele na informação útil. Temos que terminar. Chegou. Mas já? Pô, já, viu? Nosso papo vai, mas nosso papo... Esse negócio que você falou aí, como é que é medidor do ultrassom, como é que é? Limpa tanques, rapidinho. Ultrassom. Ficou no ar isso aí. Vou tentar ser rápido. Não, vai. Não, vamos lá, vou simplificar, né? Tá. Tanque de combustível, como é que você limpa ele só com ultrassom? Vamos pensar numa tubulação que transporta um óleo muito viscoso. Ok. Né? Que agarra ou uma nas polpa, paredes. uma polpa de minério, por exemplo. A ideia é colocar equipamentos por fora dessa tubulação, né? São transdutores ultrassônicos que vão fazendo essa tubulação vibrar. Aí descola. Para descolar, ou para evitar que grude, ou para fazer com que descole. Não, perfeito. E essa vibração por ultrassom. Ultrassom. Então, a gente tem um equipamento que você controla ele para que ele excite esses transdutores, para que eles vibrem numa frequência que não estrague, não faça tudo quebrar. Né? E não vibra praticamente o tubo, vai vibrar mais o produto interno. Ou ele dá uma vibração. Não, tem que vibrar. A vibração vai ter que se tubo. propagar pelo tubo. Eu entendi mais fácil que você. Hein? Não, mas você tá... Tô esperto. Mas a tecnologia é muito ampla. Né? A gente pode chegar ao ponto de interferir no fluido. Por exemplo, se é água e óleo, você conseguir separar. Mas aí já é mais outro capítulo. Muito bom, Ricardo. Aprendi tudo hoje. Aqui do Espírito Santo, tá? Ricardo Calheiros, aí fundador das To Solve, daqui do Espírito Santo, levando tecnologia para o Brasil todo. Tá levando para fora do Brasil já também? Não. Ainda não. Mas vai chegar lá. Vai chegar mas aí, estamos estruturando a gestão para isso. Agora a empresa na frente do aeroporto, dá até medo. Ixi, não vamos embora não. Vamos embora muito obrigado, foi muito bom. Cara, obrigado pela colaborar sempre, né? Você é sempre um cara muito participativo na Rede Petro. Rede Petro aí tentando divulgar nossa indústria capixaba. Acho que você, a Neovision, né? A gente sempre leva com o pessoal da inovação. É muito legal vender vocês, entendeu? Poder colocar vocês para falarem o que está sendo feito aqui. É muito bacana a empresa de vocês. Parabéns, sede nova agora, né? Desenvolvendo e realmente podendo trazer, levar os clientes lá dentro e mostrar um pouquinho do que vocês são. Eu que agradeço pela oportunidade, né? A gente faz o que faz com muita paixão, né? Muito orgulho, né? O ambiente que a gente tem aqui no estado é muito favorável, assim, a gente une tudo, né? O acesso, né? Acho que a gente tem assim, a estrutura governamental colaborando, né? O ecossistema de inovação aqui muito aquecido, organizado, né? Então, agradeço pela oportunidade. E vamos que vamos. Esse é o Petrocast. Qual que é? Para se inscrever no canal? @Rede Petro ES, porque tem que ser do Espírito Santo. Tá passando aqui embaixo. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Olha quanta coisa boa a gente está oferecendo. Isso.
Esse é só mais um. Só mais um. Tchau, Até gente. o próximo. Tchau, Tchau. gente. Valeu, pessoal.